A nossa vida cristã é uma magnífica montanha. No seu cume está Jesus Cristo, e junto com ele estão os santos e as santas que o seguiram com perfeição. Mas, como em todas as montanhas, na vida cristã também existem os abismos. Abismos à direita, à esquerda, sul, norte. E num dos abismos tendem a cair os que seguem a Cristo, mas de um modo fanático e fundamentalista. E no outro abismo resvalam-se os que seguem a Cristo de modo medíocre, apático e medroso. Tanto uns como outros estão longe do cume da perfeição cristã, dessa identificação autêntica com Cristo. E nenhum de nós queremos ir para esses abismos, Jesus. Nenhum desses dois extremos nos interessa. Queremos chegar ao cume, a plena identificação contigo. E uma virtude que nos leva a essa perfeição é a virtude cardeal da temperança. Virtude que o Espírito Santo introduz na nossa alma desde o nosso batismo. Virtude que nos induz a buscar com equilíbrio e moderação as satisfações sensíveis corporais. Vocês reparem bem o que eu acabo de dizer e vou dizer melhor. A temperança nos inspira a buscar corretamente os prazeres sensíveis. Os fundamentalistas, maniqueístas e pelagianos, eles acreditam que isso não está certo, porque vem o corpo humano com a parte maligna do nosso ser. E por isso dizem que na vida cristã não podemos buscar prazer nenhum. Mas Jesus nos ensina algo diferente disto. E a Igreja nos explica essa sua lição, dizendo-nos que o corpo humano, como todas as coisas materiais, é algo bom, porque foi criado por Deus. Toda a criação de Deus tem em si uma bondade intrínseca. E Ele mesmo, quando conclui a obra da criação, disse que tudo isto era muito bom. O homem e a mulher, com seus corpos, são bons, são belos. Se não bastasse essa revelação do livro do Gênesis, Deus mesmo assumiu uma natureza humana. Não era um corpo aparente o de Jesus Cristo, era um corpo humano, efetivamente. Ele tomou um corpo, uma alma, ele se fez homem, se encarnou. E mais extraordinariamente ainda, ao entregar o seu corpo para que fosse crucificado, e a crucificação do seu corpo e o sofrimento da sua alma nos salvasse, nos adquirisse a redenção, ele fez do nosso corpo, ele fez da nossa alma templos do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, é um sacrário. Ou não sabeis, interpela-nos São Paulo, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um grande preço, o preço da crucificação de Jesus Cristo. Portanto,
glorificai a Deus no vosso corpo, pede-nos São Paulo. Glorificai. Podemos glorificar a Deus no nosso corpo. Então, baseado nessas maravilhosas revelações, a Igreja Católica, ela sempre valorizou o corpo humano com seus instintos. O instinto de alimentar-se, o instinto sexual. Quer dizer, o prazer da nutrição, o prazer sexual. São prazeres bons, honestos e até virtuosos. Nós podemos glorificar a Deus através desses prazeres, quando usufruímos deles de uma maneira ordenada, moderada, com temperança. Mas essa moderação, evidentemente, requer o esforço da nossa vontade. Ela não é algo que basta termos infundidos na nossa alma pela graça, a virtude da temperança, que nós vamos viver assim, não, né? O Espírito Santo nos ajuda com esta virtude, mas nós precisamos colaborar com a nossa liberdade pessoal para que essa ação da temperança seja viva, que atualizemos, ponhamos em prática essa virtude. E a necessidade de empregarmos a nossa força de vontade se deve ao fato de que nos encontramos, né, num estágio da nossa vida em que possuímos uma forte tendência a ir contra a nossa própria natureza, usando mal o nosso corpo, usando mal os bens criados por Deus, a mundanidade em que nos envolvemos, a sociedade permissiva, hedonista, nos ajuda, vamos dizer, colabora, né, com essa tendência, com essa fraqueza, tendência de cairmos no abismo da mediocridade, que nos leva a buscar o prazer desordenadamente, sem regra, sem limite nenhum. Apesar de termos sido libertados no batismo da nossa culpa do pecado original, ainda trazemos alguns restos deste pecado na nossa natureza, no corpo, na alma, nos instintos, né? Restos que nos impedem de ter um domínio completo sobre os nossos instintos. Além disso, nós cometemos pecados pessoais, né? E esses pecados pessoais vão debilitando ainda mais a nossa vontade, vão obscurecendo a nossa inteligência, a tal ponto que alguns se deixaram se obscurecer tanto, né, pelo pecado, deixaram se envolver tanto nesse descontrole, né, dessa tendência, nesse abismo, né, que fizeram dos seus corpos, dos seus instintos, um Deus. É o seu ídolo, né? Só estão satisfeitos quando comem bem, quando estão sexualmente satisfeitos, quando estão de posse de bens materiais que possam ser deletáveis. Então, esse estilo de vida, adotados por alguns, né, é o que propicia o consumismo desenfreado. Claro, se aproveita desses instintos, dessa tendência para, então, produzir essa propaganda, esse estímulo da propaganda, onde as pessoas vão, então, cada vez mais caindo nesse abismo, né, de buscar a posse dos bens materiais como se fossem os únicos e reais bens que satisfazem o nosso coração humano. Na sociedade consumista em que vivemos, em que se tente, né, a usufruir, né, de tudo sem regra nenhuma, sem uma base moral nenhuma, quem não tem um bom celular fica desclassificado socialmente. Quem não tem um bom carro é um infeliz. Quem não tem televisão em vários cômodos da casa é um pobre coitado. Quem não pode viajar é um ser estranho. Por isso que muita gente
entra em depressão nessa época, né? Em que não se pode viajar muito. Claro que podemos viajar adequadamente, até necessário, né? Mas não de uma maneira em que isto pode ser aquilo que vai satisfazer o coração. Mas nós, Jesus, queremos caminhar em outra direção. Queremos regular, moderar a boa tendência aos prazeres sensíveis. Queremos ser temperados. Queremos ter essa virtude, viver essa virtude que nos impede de comer e de beber mais do que necessitamos. Essa virtude que controla as portas dos nossos instintos para que não entre na nossa alma os prazeres desordenados. Virtude que nos impede de darmos ao corpo tudo aquilo que ele pede. Mas ainda, como nos aconselha oportunamente São José Maria, ao corpo devemos dar um pouco menos do necessário, senão ele atraiçoa. Evidentemente, aqui já numa perspectiva de santidade, de perfeição, de ir ao cume, de aproximar-se do cume que é Jesus Cristo. Dar um pouco mesmo, como Jesus Cristo nos ensinou também naqueles 40 dias, toda a sua vida, mas especialmente os 40 dias que nos inspiram a viver na quaresma, dar um pouco menos, né? Nesses 40 dias, a igreja nos induz a isso, nos aconselha a isso, a dar um pouco menos, né? Para que ele não atraiçoe. Quanto mais tendemos a ser temperados, vamos então crescendo nessa virtude, na repetição de atos de moderação, de temperança, mais livres nós vamos ficando dos comodismos, dos caprichos, do criar necessidades de bens de consumo. Vamos, assim, tendo um controle, um equilíbrio, sabendo comprar e usufruir e ter aquilo que é necessário ter de uma maneira tranquila, com bom senso, né? Para que tudo isso não nos envolva tanto, todas essas coisas como Jesus Cristo nos indicou, que o cupim fura, a traça rói, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Porque de que serve ao homem ganhar um mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Pergunta-nos Jesus Cristo. Pergunta-nos aqui, agora, Jesus Cristo. Que aproveita o homem tudo que povoa a terra? Comenta-nos isto, São José Maria. Essas palavras de Nosso Senhor. Todas as loucuras do coração satisfeitas, todas as ambições da inteligência e da vontade saciadas, que vale tudo isso se tudo se acaba, se tudo se afunda, se são panos falsos, cenários de teatro, todas as riquezas deste mundo terreno, se depois a eternidade para sempre, para sempre, para sempre. Queremos saturar-nos dos bens eternos, Senhor. Essa é a nossa grande ambição. Queremos usufruir, queremos juntar bens espirituais na nossa alma. E não a sensualidade. Não queremos estar cheios de sensualidade. Transbordando sensualidade. Porque quem se enche de sensualidade torna-se um homem pesado. Não precisa ser gordo. Pode ser magro. Mas se está cheio de sensualidade, é um homem pesado. Pesado na alma, frustrado, triste e às vezes até violento, maldoso, animalesco. Se tornou mais animal do que homem, do que ser humano. Porque quem satisfazer os seus instintos de uma maneira desmedida, a gente pode
comparar, a gente pode imaginar como se fosse um trem descarrilhado, fora de eixo, né? E esse trem não vai chegar a lugar nenhum e logo provocará um grande desastre para si e para os outros. Pelo contrário, a virtude da temperança, ela nos torna mais humanos, peritos em humanidade. Nos torna mais mansos, serenos, equilibrados, controlados, peritos em usar corretamente do corpo e dos bens materiais para causas nobres, para a glória de Deus. Glorificai a Deus nos vossos corpos. Então, a temperança vai nos dando essa condição. Somos homens que vão, precisam todo o seu ser, corpo, alma, o ser humano não é corpo de um lado, alma de outro, é corpo e alma, duas dimensões que o fazem um ser humano. E talvez, um cuidado que todos nós podemos ter, um empenho que podemos ir em busca, é de colocar mais firmemente o nosso empenho por ser moderados nos gastos necessários para manter o corpo sadio. Moderados, sem exageros, sem extrapolações, sem histerias. Vamos manter saúde, como estamos tentando manter, da medida do possível, neste tempo de pandemia, e sempre, que sempre estamos às voltas, com problemas pandêmicos ou epidêmicos, ou o que for, e sempre temos que estar, então, em boas condições para nós, para os outros, da sociedade em geral, moderados nos restaurantes, moderados nas compras de alimentos, nos materiais esportivos, na compra de material de embelezamento, de higiene pessoal, no uso das academias de ginástica, no esporte, moderados. Então, mais uma vez, vamos dizer, tudo isto, não se trata de deixarmos de usufruir desses bens do corpo. O cristianismo não nos diz que precisamos, então, repelir tudo isso, não. Vamos em busca disto, podemos ir em busca disso com moderação. Disso se trata. E aqui é oportuno, penso, que não caiamos na tentação de comprar coisas da moda. Coisas anunciadas pela propaganda. A propaganda, ela vai se criando, como que a gente fala de uma coisa, manifesta um desejo, e logo abre o celular e já apresenta uma propaganda sobre aquilo que a gente falou, e que não foi uma manifestação, não estou precisando disso, não, só foi um comentário que a gente fez, e já vem a propaganda. Estamos, então, dominados por isto, estamos escravos de que nos induzam a comprar isto e a fazer aquilo, e agora tem esse desconto, aquele outro, não, eu preciso disto ou não, e quanto e como preciso. Então, isto é o que nós devemos, então, ter muito presente e ensinar aos nossos, principalmente aos jovens, às crianças, a viverem assim. Não comprar só porque o cunhado comprou. Não fazer gastos faraônicos em passatempos, alertando-nos concretamente contra o pecado da gula. São José Maria faz-nos a seguinte consideração no ponto 682 do seu livro O Caminho. Habitualmente, comes mais do que precisas. Evidentemente, está se dirigindo a alguém que tem esse descontrole da gula. E essa fartura
que muitas vezes te produz lassidão e incomodidade física, torna-te incapaz de saborear os bens sobrenaturais. Ou seja, um homem que descontrolou-se na alimentação, e podemos incluir também no prazer sexual, é um homem que não consegue fazer oração, não consegue estar quieto, em paz, sereno, numa missa. Ele perdeu o controle. Porque esse descontrole, ele entorpece o entendimento. E aqui conclui, então, São José Maria, que boa virtude, mesmo para a terra, é a temperança. E um outro cuidado particular que eu penso que todos nós devemos ter, devemos cuidar, porque hoje em dia todos nós podemos usufruir com muita facilidade disto, é no uso da televisão a cabo, das televisões das operadoras, que também sempre produzem descontos e facilidades, dos grandes produtores de filmes. Então, vamos usufruir disto, sem problema nenhum, é um lazer, mas com moderação. Eu fico impressionado com a facilidade que muita gente tem de deixar entrar no lar, ambientes no lar, em si mesmo, através do celular, hoje no lar, na rua, no carro, onde esteja, deixar entrar ambientes aos quais não iriam nem de graça. Nem de graça iriam. Mas está entrando no lar, aquele ambiente. Sites, séries, programas, vídeos que são verdadeiros antros de orgia. E está sendo, então, envolvido. Não, eu não estou lá, só estou vendo. Está lá, virtualmente está lá. Talvez porque esses ambientes se vêm pela televisão, pelo celular, pelo tablet, parece que não há problema. Eu não estou naquele baile de carnaval, eu não estou naquele BBB. Você participa do BBB, você participaria do BBB, não participaria, mas você está participando. Não me diga que não está participando, você está participando se você está assistindo, você é um protagonista dele. Você é uma pessoa que está lá. Não é incoerente que haja pais que proíbam aos seus filhos de irem a certos ambientes e, no entanto, não fazem nenhuma restrição que assistam certos filmes. Que entrem tranquilamente em qualquer site, esses sites que apresentam cruamente esses mesmos ambientes em que não se deve ir. Um filho de uma família decente. Nos stories do Instagram, as cenas para abismar qualquer pessoa que tenha um mínimo de decência. As pessoas do Império Romano ficariam abismadas ao ver o nível de permissividade que nós chegamos no século XXI. E olha que era uma sociedade permissiva ao extremo. Mas eles ficariam escandalizados, não? Vocês chegaram mais fundo no poço do que nós. E aquela civilização se destruiu por isto. Claro, graças ao cristianismo, que restaurou aquela sociedade, que reformou a sociedade. E essa nova evangelização que precisamos, então, nós fazemos. O que faz mal ao vivo pela televisão, pela web, pelo iPhone, faz também que faz ao vivo, faz também mal pela televisão, pela web, pelo iPhone. E aqui eu penso que também nós precisamos, todos nós, cuidar, neste campo da temperança, de um critério que Nosso Senhor nos deu, nos ajuda, então, a viver essa temperança, que é a guarda da vista.
de tudo aquilo que nos devia do nosso compromisso de amor. Não olhando tudo na rua, não olhando tudo no celular, não olhando de tudo, né? Moderarmos no olhar. Com relação a olhar para as pessoas, Jesus nos deu aquele preceito de arrancar o olho quando o olho nos escandaliza, quando o olho nos faz cair. Cada um de nós, então, devemos pensar, né? Claro, cada um temos os nossos compromissos, há muitos que estão aqui casados, a maioria, tem a sua esposa, tem os seus filhos. Não é algo para ser vivido simplesmente para quem é sacerdote, celibato, não deve olhar para ninguém. Um homem casado também não. Tem um compromisso de amor, tem que se preservar. Arrancar. É melhor parecer estranho às pessoas, à sociedade, do que estranho para Deus. Qual é a nossa meta? Quem negar o Filho do Homem diante dos homens, ele o renegará diante do seu Pai. Mas quem o proclamar, será proclamado por ele, por a sua boca, diante do seu Pai. Qual é a nossa meta? O que queremos? Enfim, pedimos a Jesus, né, que nos ajude a ser equilibrados. Essas reflexões nos levem a viver a virtude da temperança, para estarmos livres da escravidão do consumo desenfreado, firmes nessa busca da perfeição, do cume da perfeição que Jesus Cristo nos apresente com a sua vida. Mais uma vez, repito, a temperança não nos tira o desejo de buscar satisfações e sensações honestas. O cristão não pode desertar do mundo, principalmente um leigo. Não tem vocação para se fugir do mundo, de afastar-se de todo o mundo. Não, tem que estar nesse mundo, de viver nesse mundo, e santificar neste mundo, renovar este mundo e fazer com que o reino de Deus cresça neste mundo, né? Sendo uma injeção intravenosa nas correntes circulatórias da sociedade, uma injeção boa, de sangue bom, para renovar a sociedade esclerosada, a sociedade doente. Invoquemos, ao terminar a nossa oração, a São José, esposo castíssimo de Nossa Senhora, nos deu um exemplo maravilhoso nele, com todo carinho, com toda atenção. Era esposo de Nossa Senhora e vivia o seu amor esponsal a Nossa Senhora, e, no entanto, casto, controlado. E que Nossa Senhora também, Mãe de Deus e Mãe nossa, aquela que é toda pulcra, toda pura, toda bela, que esse casal santíssimo nos ajude a sermos temperados, a viver estas determinações que fomos, então, cada um de nós estabelecendo sobre esta virtude. E porque queremos que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo. Recordamos anteriormente que a matéria, como é o nosso corpo humano, foi criada por Deus, e por isso ela é boa. E Ele mesmo nos orientou a cultivar a terra para que dela pudéssemos colher os alimentos a fim de sustentar e dar um bem-estar ao nosso corpo. Mas também vimos que é necessário
que utilizemos a matéria com moderação. E além da temperança, uma outra virtude que nos ajuda a isto é o desprendimento material. Vamos refletir agora sobre isto. E começamos pensando em que na televisão, nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, etc., há uma exaltação incrível das pessoas ricas. Elas são apresentadas, geralmente, como pessoas bem-sucedidas, felizes, que estão satisfeitas com a vida. Parece que quem tem vez na sociedade são os investidores, os banqueiros, os artistas, os esportistas, milionários. A mídia, no carnaval, ela mostra-nos até a exaustão os camarotes dos bem-sucedidos na sociedade. Bem, este ano não puderam mostrar, na verdade, não teve carnaval. Mas a felicidade, né, que Jesus nos propõe vai na direção contrária a esta, totalmente contrária. Felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Há, sim, tendência esse caminho de felicidade indicado por Nosso Senhor, os propagadores da pornografia. Não fariam negócio com isto. E os políticos e empresários corruptos não o seriam. E os cônjuges consumistas não se separariam. Jesus Cristo lembra algo que ele tinha dito com muita clareza, está nos evangelhos. Ele disse intimamente a uma mística chamada Gabriele Bossi, e ela escreveu essas revelações particulares, essas locuções que ela recebeu de Jesus Cristo, num livro chamado Ele e Eu. E uma das coisas que Jesus Cristo lhe disse foi esta: você sabe, meu inimigo é o dinheiro. Ninguém pensa em mais nada. Todos vivem para ele. E ele endurece o coração sem enchê-lo. Eu sou o único que realmente dá alegria. Eles imaginam que eu te esmago com uma massa de sacrifícios, quando são justamente eles que te aliviam. Explique. Jesus Cristo pede a ela, pede a nós, explique a eles. Meu jugo é macio. Diga-lhes, porque eles não me ouvem. Não ouvem. Jesus Cristo disse a ela isto na década de 30, do século passado. Mas Jesus Cristo já tinha dito isto há 2000 anos atrás. Eles não me ouvem. Queremos te ouvir, Jesus. Que teu inimigo é o dinheiro, é nosso também. Para Jesus, esse desprendimento dos bens materiais é tão importante que ele, inclusive, põe como condição para segui-lo como cristão. Foi isso que ele pediu àquele jovem. O Evangelho apresenta como rico. O que Nosso Senhor diz a ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. É claro que Jesus não pede a todos esse desprendimento radical, mas é como que uma linha de conduta, um caminho a seguir, cada um. Nem todos podem vender
todos os seus bens, né? Todas as suas terras, toda a sua casa, o seu carro, tudo, né? E dar o dinheiro aos pobres. Não, mas sim que todos podemos deixar de ter algo ou ter algo para dar aos pobres. O espírito de riqueza nos pode levar à perdição. Como levou aquele jovem que estava muito disposto até cumprir os mandamentos, mas estava apegado às riquezas e não pôde seguir a Jesus. O espírito de pobreza leva à salvação, leva à alegria, à leveza. Mas o que é ter espírito de riqueza? Não é propriamente ter coisas. Não é ter dinheiro, ser rico. Muito menos é preocupar-se responsavelmente, né, com o sustento pessoal, com o sustento da família, porque tudo isso faz parte, é virtuoso, e um homem que tem responsabilidades e tem pessoas das quais responderá para Deus, né, como cuidou, claro que tem que cuidar, né? Mas ser escravo de riquezas, servir o dinheiro, em vez de servir a Deus, porque não se pode servir a dois senhores. Ou o nosso dono é Deus, ou o nosso dono são as riquezas. Não tem meio termo. Mas quando a riqueza nos faz seus escravos? Quando na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso tempo, ficam super polarizados a ter coisas. Não, o problema não é ter, mais uma vez repito, mas essa polarização. Este desejo, essa ânsia, essa inquietação de ter sempre mais, sempre mais, sempre mais. Polarização que gera o vício da cobiça, da vaidade, da ambição, da ganância. O Catecismo da Igreja recorda-nos que para defender-nos disso, desse espírito de riqueza, dessa escravidão da riqueza, temos o 10º mandamento: não cobiçar as coisas dos outros. Quando nós vivemos isto, o que eu preciso, né, para mim mesmo? Então nós nos libertamos da avidez, do desejo de apropriar-nos desmedidamente, não diria, né, nem roubar, mas desmedidamente, sem necessidade, né, dos bens terrenos. Para quê? Para que eu vou me apossar disso? Para que eu vou ter? Qual a utilidade? Para mostrar? Para me usufruir simplesmente? Porque poderia estar cometendo uma injustiça que vai prejudicar a outros, mesmo não roubando, mas está adquirindo bens que deveriam ser usados para outros. E assim, também pôr em risco a nossa salvação. Porque quem não combate esse vício, dificilmente entrará no reino dos céus. Orientou-nos Jesus Cristo. E São Paulo aprofunda nisto, ao dizer que a raiz de todos os males é o amor desordenado ao dinheiro. Olha só que impressionante. É incrível. A gente vai, né? Essas palavras de São Paulo, revelação divina. A raiz de todos os males. A raiz surge disto, dessa ambição. A raiz da perda da fé. As inquietações sem fim de todos os tipos, as ansiedades, a ruína espiritual pessoal da família. Tem a sua raiz nisto. Então, queremos viver, Jesus, o espírito de pobreza que nos ensinaste.
renunciando voluntariamente ao domínio sobre as coisas. Então, vamos encarar nesse sentido, com visão positiva, esse aspecto do desprendimento. Ter espírito de pobreza, né? Espírito de pobreza. Então, é ver sempre os bens materiais que possuímos, que devemos possuir, que vamos em busca, como meios que utilizamos para o serviço a Deus. Então, vamos ter quanto podemos ter. Vamos adquirir, à medida das nossas possibilidades, as heranças que recebemos, as conquistas, os salários, né, tudo, né, os investimentos, para servir a Deus. Para servir, né, porque a Deus que nós queremos que seja o verdadeiro Senhor do nosso ser, não o dinheiro, não as coisas materiais. Podemos ter coisas, queiramos ter coisas, ter dinheiro para crescermos pessoalmente nas virtudes, para estarmos em boas condições para ajudar a outros a crescerem também. Então, isto é espírito de pobreza. Então, reparemos que não é deixar de ter, é ter para algo superior. Ter bens para o bem da família. Eu pensando, para o bem da família eu vou ter. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar algum salário, eu vou adquirir, eu vou para o bem da família. Né? E bem da família são os filhos. Então eu vou ter boas condições para ter filho, quanto mais melhor, eu poder dar condições a eles. Né? Isso é a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, né, que tenha muitos filhos, porque pode ser que a vontade de Deus seja que tenha poucos, não tenha nenhum. Então, vai utilizar os seus bens, né, para outras famílias, outras causas. Então, vai ter para servir outras famílias, outras causas. Né? Para obras assistenciais, obras de beneficência. Outro bem da família é a boa educação escolar. Então, ter espírito de pobreza, ter coisas para dar boas condições escolares aos filhos e a outras famílias. Há 50 anos atrás, a boa educação não exigia tanto colocar os filhos numa escola paga. Havia bons colégios, escolas públicas, que davam boas condições. Elas iam escasseando, né? Eu me lembro que quando meus pais iam me inscrever, né, na escola para iniciar a alfabetização, o ensino fundamental, que se chamava o primário, né? E havia uma boa escola estadual na minha cidade, uma das melhores escolas da cidade era estadual, mas tinha poucas vagas. Muita gente queria poder pôr os seus filhos naquela escola pública e boa. E para isto, a minha mãe ficou 3 dias na fila para me inscrever, revezando com as minhas tias. 3 dias. E me conseguiu inscrever naquela escola. Fiz todo o meu estudo, né, até a faculdade, naquela escola pública boa. Né? Mas hoje em dia, infelizmente, isso já não é possível. As escolas boas, enfim, dispendiam, né, uma boa mensalidade. Né? São pagas, exige, né, boa parte do orçamento familiar para isto. Mas esse esforço, né, que as famílias põem, como minha mãe, como as minhas tias, como meu pai, puseram, tem que se pôr, então, para se dar, né, ter condições de dar uma boa educação aos filhos, pondo nessas escolas públicas, privadas, que
caras, né? Na medida das possibilidades, evidentemente. As contingências da vida são muito, né? Cada um vive uma situação, mas que os pais procurem ter boas condições financeiras. Se é para isto, ótimo, que tenham boas condições financeiras para dar aos filhos boa educação. Senão, Deus proverá, Deus suprirá essa falta de outra maneira. Outro bem da família são os lazeres. Os lazeres são importantes. Nesse época de pandemia, importante, né, que os pais pensem nos lazeres, em casa, fora de casa, né? TV a cabo, ótimo. TV a cabo, operadoras telefônicas, grandes produtoras. Mais uma reminiscência minha, né? Da infância, né? Eu passava a minha infância, eu passei a minha infância, quase a minha juventude, usufruindo, né, dos desenhos da Disney. Disney, né, quer dizer, grande, né, produtora, né, grandes filmes, grandes desenhos. Né? Mas, infelizmente, enfim, pela situação de decadência moral, né, da nossa sociedade, a Disney também caiu, né, em situações lamentáveis, em filmes que, enfim, desenhos. Mas eu fiquei muito feliz, né, e contente. Um filme da Disney que eu assisti ultimamente, Mulan. E não é que o desenho, o filme, volta a valorizar a família. Né? Parece que a Disney, as pressões foram boas, né? Quer dizer, as pressões falam, olha, o que a gente gosta é que valorize a família. Aquilo que vocês eram antes. E, de alguma maneira, pelo menos neste filme, eles mostraram que voltaram atrás. Então, buscar esses filmes. É necessário pesquisar, não assistir qualquer coisa. Então, vamos pesquisar, vamos ver o que é, tá comentado aqui. Eu já dou uma dica, né, para vocês. Né? Mas cada um que vai usando as redes sociais, vai apresentando, oh, esse filme é bom, esse desenho é bom, esse lazer, esse outro, né, que é esse lugar. Então, isso é bom, né? Ter as possibilidades convenientes, né? E hoje também essas vão dando facilidade, como eu falei, né? Se há propaganda, né? Desconto, né? Desconto. Mas também se aproveitar. Não é que não se pode aproveitar os descontos das propagandas se é para o bem, para o serviço. Então a gente vê a raiz. Qual o motivo, né? Outros bens que custam dinheiro, e é por isso é bom ter condições, né? Não para sermos escravos do dinheiro, para servir a Deus. Então, eles vão ser nossos escravos, o dinheiro escravo nosso, não nós deles, para servir. É o conforto, a higiene, a alimentação adequada. Enfim, 2019, poucos compravam álcool gel, né? Agora todo mundo tem que comprar álcool gel. Né? Também é um bem para a família uma festa, para se comemorar com alegrias os aniversários. Sempre com aquela moderação, a gente já viu, aquela temperança, mas os casamentos, as formaturas, fazer festa. Por que não? Vamos comemorar esse aniversário, vamos comemorar essas bodas. Isso é um bem. E às vezes despendia, então vai juntando e vai poupando para essa festa de formatura, para esse casamento dessa filha, quando chegar, né? E que haja uma boa festa, sem exageros, né? Porque também a pandemia ajudou a ver, pode-se fazer festa, mas aquela, né? Coisa de castelo, né? De rainha e rei. Né? Para todos nós, é bom querer ter bens para ajudar os necessitados. Para ajudar as obras de caridade, as obras apostólicas, as missões, aqueles que são cooperadores da obra, poder ajudar. Né? Para o culto a Deus na liturgia, para que ela seja mais bela. Dízimo, quem pode dar um bom dízimo, que dê o dízimo, que o dízimo se
transforme em, não sei como diz, 20%, né? 30%, claro, estou exagerando, mas se pode dar mais, ajudar. As igrejas passaram muita necessidade nesta época, né, de pandemia, então ajudá-las nas suas necessidades. Assim como aconselhava-nos Santo Agostinho, que possuamos, mas não sejamos possuídos. Que sejamos senhores, mas não escravos da riqueza. E já recordamos que a Bíblia nos revela que quem projetou o mundo material foi Deus. Deus quis que o mundo fosse material. A criação é obra da sua sabedoria. Por isso a matéria é uma coisa boa. O corpo humano, coisa boa. Todo o universo material foi feito por Deus à imagem do Verbo, que se encarnou para provar definitivamente isto. Como Deus valoriza a matéria, valoriza o corpo humano. E mesmo quando criou todas as coisas, ele exclamou, com aquela alegria, né? A gente imagina Deus exclamando, isso é bom, como isso é bom, como isso é belo. E ao criar o ser humano, disse, com mais alegria ainda, isso é muito bom. O último foi a mulher, né? A cereja do bolo, isso é muito bom, isso é belo. Então, se queremos dar glória a Deus, amá-lo sobre todas as coisas, cuidemos-nos muito bem do nosso corpo, alimentemos-nos, fortifiquemos-nos, procuremos que esteja bem de saúde, protejamos de doenças, da morte. Tudo isso faz parte da nossa identificação com Cristo. E, para isto, é claro, precisamos cuidar muito bem dos meios de subsistência, precisamos também proteger a ecologia do planeta, aperfeiçoar os bens da terra com tecnologias avançadas. Todos aqueles que trabalham profissionalmente nas possibilidades de aplicar essas tecnologias no avanço da medicina, das vacinas, tudo isso é querido por Deus, para o serviço de Deus, para a glória de Deus, para o bem da humanidade. Quem possa, então, contribuir com isso, que contribua, de alguma maneira, o que for, como. Não é verdade que nos sentimos assim como que contentes de poder saber, né, que o nosso imposto contribuiu para as assistências emergenciais na pandemia? Se foi bem aplicada, não foi bem aplicada, isso é lá com os governantes e o julgamento de Deus. Mas nós contribuímos. Nós fizemos a nossa parte. Então, é isto, né? Não podemos esquecer, antes de tudo, que o que faz o ser humano uma obra-prima da criação não é tanto o corpo, mas a sua alma espiritual. Porque é por ela que nós podemos raciocinar como Deus raciocina, podemos amar como Deus ama. Além disso, essa nossa alma espiritual é eterna, o corpo não é, apesar de ele haverá de ressuscitar por obra, graça, misericórdia de Deus, mas a alma em si, ela é espiritual. Ela não se deteriora, não envelhece, nem vira pó como o corpo. Mas ainda, é a alma que determina a personalidade de uma pessoa, não é o corpo. Estamos aqui várias pessoas, com vários corpos, né? Com várias almas. O que determina? É o corpo? Não é a alma. A alma de cada um. É a personalidade. Então, quando nós temos claro essas ideias, fica mais fácil desapegar-nos dos bens terrenos. E na prática, vamos conseguir isso evitando fazer gastos supérfluos, né? Com cosméticos, roupas, alimentação, eletrônicos, produtos de higiene. Evitaremos cair na tentação dos caprichos. Também educaremos nossos filhos nesse sentido e vamos priorizar a formação espiritual deles.
E na medida que vamos avançando nesse espírito, né, de pobreza, também saberemos nos contentar com pouco. Vamos aprendendo a nos contentar com pouco, com o que basta para vivermos uma vida sóbria e temperada. E assim vamos nos preparando para enfrentar com garbo, serenidade, as carências, as dificuldades que sempre chegam, os desempregos, as doenças, enfim, todas as dificuldades próprias deste mundo, desta vida, deste vale de lágrimas em que ainda vivemos e nos purificamos. Porque o desprendimento faz com que nos abandonemos nas mãos de Deus. Jogue suas preocupações em Deus e Ele te sustentará. Jogue, né? Não fique buscando nas coisas o sustento, a paz, a tranquilidade, porque elas não podem estar. O cupim fura, o cupim traça corrói, os ladrões roubam. Não, Deus, né? E assim, o apegamento às coisas materiais nos fará voar para Deus. Leves, né? Voar sem pesos nas asas. Com facilidade para fazermos oração, para entrar em recolhimento interior, em silêncio. Por isso, é bom fazermos o nosso exame de consciência agora, para descobrir se há algo em que, enfim, nos esteja prendendo à terra. Está nos impedindo de voar, mas para Deus, para o cume da perfeição onde está Deus. Não. Roupas, comida, celular, televisão a cabo, viagens, carro, internet, remédios, livros. Que a pressão do consumismo não nos vença. Queremos matar pela raiz todo e qualquer egoísmo que nos impeça, então, de estarmos mais leves de bagagem. Nós temos um Papa escolhido pelo Espírito Santo para ser o nosso condutor, nosso guia espiritual nesses momentos do mundo e da Igreja. Temos recebido dele maravilhosas mensagens divinas sobre muitos aspectos da nossa vida humana, da nossa vida cristã, mas um dos sinais claros de Deus para nós nos dar o Papa Francisco é o de que a Igreja volte a ser pobre. Isto está estampado claramente no próprio nome do Papa Francisco. A mesma mensagem que Deus quis dar à Igreja através do Poverello de Assis, no século XIII. A Igreja volte a ser pobre como era no começo. Como era no começo, em que todos distribuíam as suas coisas e ficavam tudo em comum. Ninguém passava necessidade. Que não haja essas diferenças. Que não haja essas aberrações. Rico por um lado, pobre por outro. Todos, né? Então o Papa é comunista. O Papa é o vice-Cristo na Terra. É o sucessor de São Pedro. Escolhido pelo Espírito Santo para nos ensinar a termos esse espírito de pobreza também. Jesus também diz a Gabriele Bossi: você notou que eu não tinha nada meu? Nem mesmo a casa em que realizei meu sonho dourado da Eucaristia. Eles me emprestaram. Jesus Cristo pediu emprestado a casa para ele realizar a sua maior obra, que é a Eucaristia. Ele não pôde realizar na sua casa, era pequena, lá em Cafarnaum, teve que emprestar uma sala grande. Mandei dizer, o mestre precisa. E até me livrei do manto tecido pela minha mãe. Este era a minha pobreza. Você entende isto? Queremos entender, Jesus. Queremos entender. Não é para que a gente admire, como Jesus era pobre. Para que a gente seja também. Queria terminar com umas palavras
que encontramos na mensagem do prelado do Opus Dei, Dom Fernando, que ele publicou no último dia 20, para que pudéssemos, então, viver a Quaresma, e falávamos desse aspecto, né, da pobreza. Esta Quaresma pode construir um tempo oportuno para entusiasmar-nos de novo com este desafio. Examinar o nosso coração para ver de que modo as coisas materiais de que dispomos contribuem para realizar a missão que Deus nos confiou. Para servir aos outros, a Deus, a igreja, a família. Seremos, então, capazes de desprender-nos mais facilmente daquelas que não contribuem para isto e caminhar com leveza, como o Senhor que não tinha onde reclinar a cabeça. Com a pobreza, aprenderemos a apreciar as coisas do mundo, na medida em que vemos nelas o seu valor como caminho de união com Ele e de serviço aos outros, sabendo renunciar com alegria àquelas que, hoje e agora, não fazem parte deste caminho. Vamos pedir a Maria Santíssima, pedir a São José que entendamos isto, que vivamos isto. Que o exemplo que eles também nos deram de espírito de pobreza, Sagrada Família era pobre, nos ajude nesse aprimoramento, porque queremos continuar a viver essa virtude do desprendimento.